Olá, eu sou Isaura Amorim e este é o AZEN, um produto revolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade nos negócios. Estamos na segunda semana da nossa jornada do Guia de Sucesso. Nós estamos no segundo episódio, onde nós vamos estudar sobre a saúde física. Na semana anterior, a gente aprendeu a primeira aula da espiritualidade nos negócios, cujo tema da aula foi gestão financeira. A gente viu numa aula rápida de 1 hora mais ou menos, como a gestão financeira acontece pelo prisma da espiritualidade. Nesta nossa jornada de 5 semanas de muita informação sobre o Guia do Sucesso, que é o nosso livro fantástico que fala da prosperidade em todas as áreas da vida, nós vamos trabalhar 5 módulos, dos 5 capítulos do livro, que é a espiritualidade, a saúde física, a saúde social, a saúde familiar, a saúde financeira. Então estas são as 5 ferramentas do Guia do Sucesso, as 5 ferramentas que faz a nossa vida prosperar, que faz a gente chegar mais longe, faz a gente ter uma visão mais ampliada de quem somos nesta vida e qual é o nosso papel. Lá a gente aprendeu na gestão financeira que a espiritualidade tem um impacto muito importante no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Lá também a gente viu que sem fé, sem convicção, não é possível chegar longe. Só que não é só na questão financeira que você precisa de fé, que você precisa de convicção. Você também precisa de convicção quando você fala da sua saúde. Pois não é possível ninguém atingir os seus objetivos se tiver uma saúde debilitada, se não for uma pessoa que está bem fisicamente. A sua expressão, por exemplo, tem a ver com a sua saúde física. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte, que se você não sabe sorrir, não abre uma loja, ela fecha em 90 dias. A pergunta para você é, qual é a chance de uma pessoa que está mal, quando se fala da saúde física, estar com uma expressão bonita, estar com uma expressão feliz, estar com um sorriso no rosto? Quem tem dor tem cara fechada, quem tem dor tem cara de triste. Então é importante, é fundamental que você esteja bem fisicamente para que você tenha sucesso nos seus negócios. Quando a gente pensa em saúde física, a gente pensa em alimentação saudável, a gente pensa em exercício físico, a gente pensa em um conjunto de atividades que leva a um condicionamento melhor. Mas será que é só isso, a nossa saúde física? Será que para estar bem fisicamente, fazer exercício físico e uma alimentação saudável é o suficiente? Quero dizer a você que não. Existem coisas muito mais importantes para que você mantenha um físico muito bom do que simplesmente alimentar bem e fazer exercício físico. Até porque é importante que você saiba que para você ter uma saúde boa, a primeira coisa que precisa acontecer é que sua mente esteja boa. Pois na verdade quem comanda o seu corpo é a sua mente. Aquilo que está dentro da sua mente é que faz a diferença. Se você é uma pessoa hipocondríaca, por exemplo, que fica pensando em remédio o tempo todo, você vai estar sempre com algum problema de saúde para que você consiga tomar o medicamento. Porque quem manda no corpo, quem manda no organismo é a sua mente. Aqui está o segredo das coisas. Aqui é que funciona tudo. Se aqui na mente estiver tudo bem, o resto vai ficar bem. O corpo é apenas um boneco na sua mente. O corpo, na verdade, ele é projeção da sua mente. A forma que você vê o seu corpo é a forma que você vai demonstrar, que você vai manifestar para todo mundo, se ele saudável ou doentio. Então essa é a primeira informação que você tem que levar para você. Qualquer coisa que você for fazer, seja ela escrever, seja ela dançar, meditar, não interessa o que você vai fazer. Se você não estiver bem fisicamente, esta coisa não vai sair do jeito que você gostaria. Você não vai ter ânimo para fazer qualquer coisa, para desempenhar qualquer tarefa, caso você tenha algum desconforto físico.
E o nosso trabalho de hoje, a nossa aula de hoje, é falar dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo, que foi criada por Deus e que tem N função, que por mais inteligente que você é, por mais cientista que você seja, você jamais conseguiu e jamais conseguirá entender essa máquina maravilhosa que é o corpo humano, porque ela é divina. E as questões divinas, o ser humano, com a sua inteligência limitada, não tem capacidade de decifrar. Então vamos nós. Todas as doenças são psicossomáticas e passa de pai para filho. Veja você, as doenças, elas são psicossomáticas. As doenças, elas têm a ver mais com a sua condição mental do que com a sua condição física. E principalmente, elas passam de pai para filho. Todas aquelas histórias que os pais contam quando a gente é pequeno, a gente traz no nosso coração e passa isso adiante. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você já ouviu dizer que tomar leite com manga é veneno, que pode morrer? Você já ouviu isso? Por exemplo, eu quando era pequeno, minha mãe dizia que leite com manga não pode tomar, porque se tomar morre. A gente toma hoje leite com manga e não acontece nada. Quando eu era pequeno também, minha mãe dizia que se saísse da cama logo cedo e saísse na friagem, como ela dizia, ia ficar gripado. Você já viu essa conversa? Veja você, todo mundo já ouviu isso, e todo mundo, muitas pessoas ainda têm esse paradigma na cabeça, né? Que se levantar de manhã cedo e sair no frio vai ficar gripado. Minha mãe dizia que se tomasse café quente, não podia tomar água logo em seguida, que fazia mal. Olha que interessante. Acabar de almoçar e tomar banho também não era bom. Se acabasse de almoçar e tomar banho, podia ter lá uma congestão e morrer lá dentro do poço, por exemplo, porque a gente tomava banho dentro do rio. Quanta coisa foi implantada na nossa cabeça quando era pequeno, e que se a gente mantivesse aquela ideia sem procurar informação, ia estar pensando da mesma forma hoje. Hoje não é nada disso, a gente come, toma banho, a gente toma café, toma água, faz tudo ao mesmo tempo e nada acontece. Por que que nada acontece? Porque o grau de informação mental mudou. Então veja bem, o seu intelecto agora é diferente, mas ainda existem pessoas que pensam desta forma. Então o que que acontece? A doença é mental. Aquilo que você pensa vai acontecer, e muita coisa passa de pai para filho porque você aprendeu desta forma, a sua escola ensinou você dessa forma. Então é importante você estudar a sua escola, estudar as suas origens, até para se ter um físico bom. Olha que interessante. Agora, se isso fosse verdade, por exemplo, você já viu um pica-pau gripado? Você já viu um curió gripado? Não, você nunca viu. Você já viu um pato gripado? Não, ninguém nunca viu. Sabe por quê? Na mente dele não tem essa informação. Se não tem a informação, não vai manifestar. Então aquilo que está gravado na sua mente, na hora certa, no momento oportuno, vai manifestar. Se você tem a ideia de saúde boa, você sempre será saudável. Se na sua cabeça você tem a ideia de saúde frágil, que qualquer coisa vai acontecer e você vai ficar doente, pode ter certeza que isso acontecerá. Pense nisso. É importante que você gerencie os seus pensamentos com relação à sua saúde. E saiba que um homem bem-sucedido só é bem-sucedido se tiver uma saúde física invejável, né? Você tem que olhar para você no espelho e tem que gostar do que você está vendo. E se você não gostar, cria uma imagem bonita de você mesmo. Pega aí um desses atores maravilhosos e usa aí o Photoshop e coloca a sua cara no corpo dele. E coloca lá na frente do seu espelho para que você tenha contato com essa informação todos os dias, para que você consiga implantar na sua mente a ideia do corpo saudável e do corpo bonito. Quem tem um corpo saudável, um corpo bonito, uma mente alegre, uma expressão bonita, vai fazer a diferença. Se você chegar em qualquer lugar com a pele bronzeada, com o cabelo bem cortado, com um sorriso no rosto e uma vestimenta bacana, demonstra que você é uma pessoa bem-sucedida, e a partir daí você consegue ter sucesso nos negócios. Porque as pessoas compram aquilo que elas veem, né? Então é muito importante você causar uma boa impressão. Por que eu estou dizendo dessa questão que passa de pai para filho? Olha esta informação. A criança cuja subconsciente foi gravado a ideia de que o homem é adoecível e depende dos remédios
terá, quando adulto, muita dificuldade em livrar-se desta ideia. Então veja você, se a gente desde pequeno foi sugestionado que remédio é bom, que a gente tem que tomar remédio para tudo, qualquer coisinha tem que tomar lá um comprimido para melhorar, sabe o que acontece? A gente carrega dentro da nossa convicção essa questão, porque ninguém duvida do papai e da mamãe, não é verdade? Só para você saber, uma criança do 0 aos 13 anos, elas são 100% reflexo da mente dos pais. Se o pai e a mãe brigam, a criança fica doente porque ela atrai essas informações. Então veja você, tome cuidado com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, porque isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Todas as pessoas bem-sucedidas só são bem-sucedidas porque têm uma imagem rica de si mesmo. Elas acreditam, elas têm a convicção que elas são saudáveis. Percebe? Outra coisa importante para que você tenha esta convicção, para você aumentar esta convicção, é a oração, é a meditação. Quando você ter o hábito de meditar todos os dias de manhã, você vai chegar mais longe. Para que você tenha uma saúde física boa, para você eliminar todas essas heranças que traz de pai para filho, é você programar a sua manhã. O nosso organismo, ele não foi feito para ficar dormindo muito tempo. Tem muitas pessoas que dizem que tem vários estudos que dizem, né, que o organismo precisa de 8 horas de sono, outras pessoas falam que precisam de 10 horas. A verdade é a seguinte: quanto mais tempo você ficar na cama, mais o seu corpo vai querer que você fique na cama. Só que tem um detalhe: quanto mais tempo você ficar na cama, menos saudável ele ficará. Então, se você quiser ter uma vida saudável, se você quiser ter um dia de trabalho bom, você precisa começar o seu dia de forma diferente. Então, qual que é a minha sugestão para você ter uma saúde boa? Que é o que eu faço, por exemplo. É levantar todos os dias às 5 horas da manhã para meditar. Medite por 1 hora, enfiando aqui na sua cabeça só palavras boas, palavras positivas, uma leitura boa, ler um capítulo de um livro bom e meditar palavras afirmativas, palavras que levam você a ter uma vida mais feliz, como por exemplo, eu sou saudável, eu sou feliz, como por exemplo, eu sou milionário, eu sou muito rico, eu sou uma pessoa que tenho capacidade infinita. Todas estas afirmações são fundamentais para que você treina a sua mente de forma altruística, para que você consiga chegar lá. Então a primeira coisa de manhã é meditar, 1 hora pelo menos. Levante aí 5 horas da manhã e medite por 1 hora, você vai ver que a coisa vai mudar na sua vida. E a segunda coisa que você tem que fazer, depois de você meditar 1 hora, fazer pelo menos 1 hora de exercício físico. Aí você coloca o organismo em forma. É mais ou menos o nosso organismo funciona mais ou menos igual um carro a álcool. Manja, um carro a álcool? Carro a álcool você tem que deixar pelo menos 1 minuto, né? As tecnologias novas não, funciona melhor, mas antigamente tinha que deixar pelo menos 1 minuto para ele esquentar. O nosso corpo funciona do mesmo jeito. Se você levantar de manhã sem fazer nada e trabalhar, você vai ter um dia não muito bem produtivo. Por quê? Porque você não colocou o corpo em ação. Para você colocar o corpo em ação, você precisa fazer 2 coisas: orar e fazer exercício físico. E o tempo médio para você fazer isso de forma tranquila é, no mínimo, meia hora, mas o ideal é 1 hora, tanto para a meditação quanto para o seu exercício físico matinal. Aí o que você faz? Faz 1 hora de meditação, faz 1 hora de exercício físico, depois volta para casa, toma banho, toma café e vai trabalhar. Eu garanto a você que os dias da sua vida, a partir de então, serão muito melhores, ok? Pense nisso, faça isso e você vai ver o quanto é diferente. E aí eu quero fazer um desafio para você. Eu gostaria de ouvir uma experiência sua, baseado nessa história que eu estou contando para você, que funciona muito bem, ok? Falando em canal, e faça a sua pergunta com relação ao tema que nós estamos estudando nestas 5 semanas, que é o Guia do Sucesso, a espiritualidade dos negócios, as 5 ferramentas que levam você a ser uma pessoa bem-sucedida, que são elas: saúde espiritual, saúde física, saúde familiar, saúde social e, por último, a saúde financeira, que nós vamos fechar com chave de ouro falando da saúde financeira. Então veja, nós vamos ter uma aula por semana falando disso e mais vários vídeos comentando sobre isso durante a semana, ok? Então vamos que vamos. Não devemos considerar motivo de orgulho poder consultar o médico por qualquer mal-estar, achando que é prova de boa situação econômica familiar.
Tem pessoas que dizem o seguinte: olha, eu tenho um baita plano de saúde, eu tenho condição de pagar o melhor plano de saúde, eu pago 10 mil reais de plano de saúde para minha família. Logo, eu tenho que utilizar esse plano de saúde, porque senão eu só fico pagando. E aí o que acontece? A pessoa fica arrumando desculpa e maneiras, né, para ir até o médico, para ficar investigando se tem algum problema ou não. A pessoa tem uma dorzinha na ponta da unha, ela vai lá no médico, vai fazer exame de sangue para ver o que está acontecendo com aquela dorzinha na ponta da unha. Veja você, não é nada, aí descobre que não tem nada, mas fica o tempo todo investigando. E aí vem aquela máxima que diz que quem procura acha, não é verdade? Se você fica o tempo todo pensando em doenças, indo ao médico investigando para ver se você está bem ou não, sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco? Você vai contrair uma doença com certeza absoluta. Pense nisso. Quando qualquer pessoa chega a este ponto, os médicos e os remédios passam a fazer parte de sua vida. Veja lá, pessoal, aqui é nada contra o médico é necessário. Se você quebrou a perna, você precisa do médico. É um profissional importante para a nossa vida, no momento de necessidade extrema. Só que é muito mais importante que você não tenha a necessidade de utilizar nem o médico, nem o remédio. Essa é a ideia que você tem que ter, porque a sua concepção, ela é saudável. Deus, quando criou você, Ele criou você extremamente saudável. As doenças, na verdade, é você que cria. As doenças nada mais são que projeção da sua mente. Então tome cuidado com sua forma de pensar, gerencie bem aí os seus pensamentos, para que você consiga andar de forma adequada, feliz e saudável. E quando você olhar para você, você vê uma imagem de uma pessoa muito bonita, certo? Essa é a ideia que você tem que ter de você. Então a forma que você pensa de você é o que vai refletir daqui a pouco, pois tudo é a projeção da nossa mente. Continuando aqui, o texto seguinte diz o seguinte: isto acontece porque a mente desta pessoa despreza o reino de Deus e vive no reino da ilusão. Quando você fica doente, quando você chega a esse ponto de ir ao médico, ficar tomando remédio todos os dias, é porque você está com a mente embaçada, você está vivendo um mundo de ilusão. É isso que acontece com você. Então tome cuidado com essa tua forma de pensar, com essa tua forma de agir. Veja que eu vou falar o tempo inteiro para você nas questões da forma de pensar, porque você é o que você tem na sua mente, você é o que você reconhece. Se você reconhece que seu corpo é saudável, saudável ele será. Se você reconhece que seu corpo é doentio, ele vai ficar doente. Então pense nisso, pense que você veio nesta vida para reinar, veio nessa vida para ser saudável, para ter todo o sucesso necessário em todas as áreas da vida. E é bem sucedido também aquela pessoa que tem boa saúde, saiba disso. Não é possível ter sucesso em qualquer outra área da vida se você não estiver bem fisicamente. Por isso que esta é a segunda ferramenta da sua vida. Primeiro, como eu disse, é a espiritualidade, porque é por meio dela que você consiga resolver qualquer coisa. E em segundo, é a saúde física. É você aplicar a espiritualidade dentro de você para que você demonstre que você é uma pessoa que tem condição efetiva de desempenhar as suas tarefas diárias. Que você consegue de fato ir e vir sem nenhum problema. Que sua mente funciona bem, seus olhos funcionam bem, sua boca funciona bem, seu corpo funciona bem, suas pernas funcionam bem, o organismo em geral funcionam bem. Tem coisa que você às vezes não para pensar. Quer ver um exemplo? Você já parou para pensar o quanto é bom ir ao banheiro, por exemplo? Já experimentou ficar uma semana sem ir no banheiro? O que acontece com a sua barriga? O tamanho do mal-estar que isto vai causar para você? Então veja você, pessoal, muitas pessoas não agradecem o que tem. Você quer ver uma coisa importante? É bom você agradecer, por exemplo, que fazer cocô é importante. Você já agradeceu hoje porque você foi no banheiro? Porque você fez cocô de forma adequada? Olha o que eu estou dizendo para você. Você já agradeceu porque você respira bem? Você já agradeceu hoje porque você tem uma visão boa? Porque o seu ouvido funciona bem? O segredo da vida é a gratidão, é você agradecer pelas coisas boas que você tem. Quando você está bem fisicamente, você consegue fazer tudo. Imagine você já parou para pensar um dia, ou você já passou por isso alguma vez? Imagine aquele dia que você teve aí um desarranjo intestinal.
O que você mais quer na vida é encontrar um banheiro para ir, não é verdade? E você já agradeceu por isso, quando isso aconteceu com você? Então agradeça pelo seu organismo funcionar direitinho, por você ir ao banheiro fazer cocô uma vez por dia de forma adequada. Tem pessoas que não agradecem isso. Isso é uma coisa simples do organismo, que é fundamental, e não adianta você falar, que nojo, olha o que o cara está falando aqui na TV, no canal dele. Nojo é você ficar doente, certo ou não? Então tome cuidado com a sua forma de pensar para que você consiga chegar mais longe. Então agradeça por você fazer cocô todo dia de forma adequada, viu? Porque se isso está acontecendo, é porque você está saudável. E se isso não está acontecendo, tome cuidado que você não está saudável, ok? Pense nisso. Olha só, Deus é a origem de tudo que existe de verdade. Isso quer dizer que tudo que tem existência real é proveniente de Deus. Portanto, é óbvio que a verdadeira força curativa provém de Deus. É óbvio. Tudo vem dele, tudo vem da sua crença, da sua forma de pensar, da sua convicção, da sua aceitação, por exemplo, que você e Deus é a mesma pessoa. Caso você não aceite dessa forma, sabe o que acontece? Você terá muita dificuldade na sua vida. Então é importante que você tenha dentro da sua mente estas convicções, que você saiba que você é um ser 100% espiritual, em qualquer área da sua vida. Seja lá o que você for fazer, é a espiritualidade que manda na sua vida. Se você tiver uma espiritualidade boa, tudo na sua vida funcionará bem. Esta é a verdade. Pensa nisso. Vamos trabalhar dessa forma. Eu tenho certeza que você vai mais longe, tá bom? Outra coisa importantíssima no dia a dia, outra ferramenta fundamental nessa questão da saúde física, é você afirmar o tempo todo que você tem uma saúde perfeita. Veja, você tem que se autossugestionar que você é perfeito. Quando você levanta de manhã, nas suas orações, você tem que orar assim, ó, eu tenho saúde perfeita. Obrigado, meu Deus, por meus olhos funcionar bem. Obrigado, meu Deus, por meu nariz funcionar bem, por respirar bem, por falar bem, pelos meus braços estarem funcionando, por as minhas pernas estarem funcionando, minhas mãos funcionarem bem, os dedos. Então, todas as partes do organismo funcionarem bem. Então, você precisa afirmar isso todo dia. Estas palavras, as palavras afirmativas é que vão levar você a ter uma saúde boa, ter sucesso nessa área da saúde física. Veja o seguinte, o próprio fato de todas as pessoas buscarem a saúde é uma prova de que a essência do homem é sempre saudável e está querendo se manifestar. Quando você vai ao médico, por exemplo, porque você está com algum problema, que você tem alguma dor e você vai ao médico para resolver o problema da dor, sabe por que você vai? Porque dentro de você, dentro da sua mente, do seu subconsciente, está escrito, está gravado que você é saudável. Então, por isso que você vai. Agora, se está gravado que você é saudável, se você tem essa convicção, por que então ficar doente? É só doutrinar a mente de forma mais adequada, que aí você vai manifestar todo dia a saúde perfeita. É isso que você vai fazer. Porque ir ao médico, por exemplo, é a prova que você confia que você é saudável. Que por alguma razão criou ali um desconforto, um transtorno em alguma área do seu organismo. Mas na verdade você acredita, você aceita que você é saudável, tanto é que você vai procurar recurso para resolver tal infortúnio. Olha que interessante. Já tinha parado para pensar dessa forma? E se ainda não manifestou a perfeita saúde da essência, é simplesmente porque ela está encoberta pela mente em ilusão. Olha que interessante. Por que eu estou falando da saúde da essência, né? Porque a tua saúde vem de Deus, a sua essência é Deus. Então, para não ficar falando Deus toda hora, porque pode incomodar alguma pessoa por aí, então eu chamei de essência. Mas na verdade a tua saúde provém de Deus, a tua saúde é divina, certo ou não? E você precisa pensar dessa forma. Se você pensar dessa forma, a sua vida no dia a dia vai ser melhor, vai ser mais tranquila. Por quê? Porque dentro de você nasceu a convicção que você é saudável. É isso que tem que acontecer. Quando você levantar de manhã cedo, nas suas orações, você tem que pensar dessa forma. A sua forma de pensar é uma oração. Se você pensar todo dia, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou tranquilo, eu sou próspero, você fez uma oração.
Se você pensar, eu sou um azarado, tudo na minha vida dá errado, eu tenho problema nas pernas, tenho problema no rim, tem problema ali, tem problema assado, sabe o que acontece? Você vai continuar com os problemas. Porque tudo isso tem a ver com a sua forma de pensar e não com a sua condição verdadeira. A sua essência é divina e é saudável. A sua forma de pensar às vezes vacila. É isso que você precisa verificar em você. Olha só que interessante. São existências verdadeiras somente a saúde e a perfeição. Afirmando dessa forma, a essência do homem, aparecerá finalmente a saúde perfeita. Se você afirmar todo dia que você é perfeito, que você tem saúde boa, sabe o que acontece? Esta afirmação se manifestará, porque tudo é feito através da palavra, tudo é feito através do verbo. É o verbo que constrói as coisas, é a sua forma de pensar que constrói a coisa. Então tudo começa primeiro no pensamento, e depois que vira sentimento, e depois que vira coisas materiais ou não. Mas a forma de pensar é que vai fazer a diferença na nossa vida. Continuando aqui, tem uma outra ferramenta nessa questão da condição física que é fundamental a gente estudar o tempo todo e pensar nela. A mente tem força criadora. Você já parou para pensar nisso? Que a sua mente pode criar qualquer coisa? Tudo começa na ideia. Pensa em qualquer coisa que você imaginar. Um carro, uma cadeira, uma casa. Uma casa não nasceu casa, né? A casa, primeiro, ela nasceu na ideia de uma pessoa, talvez de um engenheiro, e depois esse engenheiro contratou lá pedreiros e ajudantes e foi lá e construiu a casa. Então, primeiro, ela nasceu na ideia. Primeiro, ela nasceu na mente. Depois é que virou casa. A saúde funciona do mesmo jeito. Primeiro você cria na mente a saúde perfeita. Tenha uma imagem perfeita de você mesmo. A partir daí vai manifestar a saúde em você. Olha que interessante. É simples assim. Quem fica doente é porque tem a mente doente, viu? Na verdade, o que está doente não é o corpo. O que está doente é a mente da pessoa. É a forma de pensar. Ela pensa doentio e por isso que fica doente. Para que o corpo esteja saudável, é preciso que a mente seja alegre e harmônica. Quando você acorda de manhã cedo, como é que você acorda? Você acorda feliz ou triste? Quando você olha no espelho, qual é a imagem que você vê do seu rosto? Uma imagem sorridente ou uma imagem carrancuda, uma imagem raivosa? Então veja você, a harmonia é muito importante, principalmente no lar, é fundamental. A alegria é muito importante. As pessoas alegres vivem mais. Existe uma pesquisa que diz o seguinte, que se você ficar 1 hora de cara fechada, o impacto desta hora de cara fechada é como se você trabalhasse 5 horas com aquelas britadeiras de quebrar concreto, sabe? Que faz aquele barulho que chega a tremer todo assim. Pois bem, 1 hora de cara fechada tem o mesmo impacto na tua saúde de que 5 horas trabalhando naquele equipamento ali. Olha que interessante. Ao contrário, também é verdadeiro. Diz que se você ficar sorrindo, 1 hora de sorriso também equivale, né, a 5 ou mais horas de descanso, porque você está sorrindo, você está feliz. Com relação à face, por exemplo, dizem que 1 hora de cara fechada contrai 64 músculos, né? Quando está de cara fechada, contrai 64 músculos da sua face. Quando você está sorrindo, só 17 são contraídos. Veja você, veja que é econômico sorrir. Então sorria, esse remédio é gratuito e faz uma diferença enorme. Só para você ter uma ideia dessa questão do sorriso, você já deve ter observado aí nos canais de noticiário, aquelas pessoas que vão aos hospitais cantar, brincar, fazer palhaçadas, né? Contar piada para as pessoas que estão doentes. Porque quando fazem as pessoas que está doente sorrir, elas melhoram. A alegria daquelas pessoas é contagiante e faz com que a pessoa que está debilitada dê várias gargalhadas e a partir daí a recuperação é mais rápida. Você já ouviu isso? Então isso é cientificamente comprovado. O sorriso é importante para a nossa vida. Pense nisso. O sorriso é a luz da alma. Tanto é verdade quando você olha para uma pessoa e você fecha a cara, essa pessoa vai fechar a cara para você. Quando você olha para uma pessoa e dá um sorriso para ela, ela pode ser uma pessoa estranha, ela vai sorrir para você. E sabe por que isso acontece? Porque quando eu olho para uma pessoa e dou um sorriso, eu estou dizendo para ela assim, eu gosto de você. Quando eu olho para uma pessoa e fecho a cara, eu estou dizendo, eu não gosto de você. É isso que aconteceu. Então o sorriso é a melhor forma de empatia entre as pessoas, entre os seres humanos. Portanto, sorria sempre, é bom para você, é bom para a sua saúde e é bom para os seus relacionamentos. Veja,
Assim, neste mundo do fenômeno, concretiza-se a mente da pessoa. Por isso, se procurarmos refletir e corrigir a nossa mente, teremos a saúde e desaparecerão as pobrezas, as desarmonias e também os fracassos. Então, qual que é o segredo aqui? É corrigir a mente. É você doutrinar a sua mente para o lado correto. Toda vez que a sua mente pensar coisas negativas, vai lá e bota ela no rumo correto, falando coisas positivas, palavras afirmativas que levam você para o caminho correto. Exemplo, imagine que você acordou de manhã pensando: nossa, eu estou com uma baita dor de cabeça, ou parece que a minha cabeça vai doer. Automaticamente você vai lá e pensa assim: eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou alegre, e começa a mentalizar nessa direção. Sabe o que acontece? Imediatamente sua mente vai esquecer essa informação e você passa a ficar bom imediatamente. Aí é só ir para a sua meditação e ir para a sua corrida diária, ou para a sua caminhada diária, para a sua academia, sei lá o que você quer fazer. Mas faça exercício físico de manhã, todos os dias, e faça meditação matinal, porque isso faz uma diferença enorme na sua vida. A mente manifesta-se no mundo material através da lei da mente. Segundo essa lei, materializa-se um estado semelhante àquilo que existe na mente. Qual que é a lei da mente? É a lei da atração. A lei da mente é a lei que diz que você é a projeção da sua mente. Você é o que está gravado na sua mente. Esta é uma lei e ela é implacável. Quanto maior for a quantidade de informação boas que você tem na mente, maior será a tua saúde física, a sua prosperidade e por aí vai. Então a sua forma de pensar é que faz a diferença na sua vida. Pense nisso. Aquele que tem mente calma, alegre e harmônica não sofrerá desastre. Você pode perceber que todas as pessoas que são mais calmas, são mais tranquilas, além de ser saudável, ela vive mais feliz, porque ela não cria atrito com ninguém, ela não cria problema com ninguém. Você já parou para pensar nisso? Imagine, aquelas pessoas mais serenas, elas estão sempre muito bem, você não vê elas reclamando de nada, elas estão sempre com a vida tranquila, sossegada, né? E até mesmo aqueles mais agitados, mas se são pessoas altamente positivas, também vivem muito bem. Vive correndo, mas está sempre bem. É mais ou menos os passarinhos, né? Os passarinhos, eles estão sempre correndo e cantando. Você já parou para pensar? Você já olhou o passarinho de manhã cedo, fazendo a sua refeição diária? Como é que eles fazem? Eles fazem algumas coisas importantes. Eles correm, eles cantam e eles brincam. Olha que interessante. Na nossa vida, no dia a dia, tem que ser a mesma coisa. Nós temos que ter sentimento de criança. Olha que interessante. Temos que ter sentimento de criança. Criança está sempre brincando, está sempre alegre, está sempre feliz. Você não vê criança chorando normalmente, né? Só quando acontece alguma coisa extrema, mas elas estão sempre sossegadas. Um grupo de criança está sempre brincando e está sempre feliz. E quando uma dá um tapa na outra, chora por alguns momentos e daqui a pouco elas já estão felizes de novo. Sabe por quê? A capacidade delas de reconciliação é muito importante. Nós temos que ter o mesmo sentimento. Não podemos ficar carrancudo e ficar de cara fechada e ficar com problema por qualquer coisinha, ok? Uma forma de fortalecer a alegria e a harmonia é a mentalização de autossugestão para recobrar a saúde. Esta é outra forma de você atingir o objetivo de ter um físico muito bom. É você o tempo inteiro se autossugestionar, meditar e orar as palavras positivas dizendo: olha, eu sou saudável, eu sou bonito, eu sou tranquilo, a minha mente é pacífica, eu sou uma pessoa que tenho calma, que tenho objetivo definido, que consigo fazer todas as minhas atividades, principalmente as físicas. Consigo acordar de manhã cedo na hora certa, no momento certo. Percebeu? Então, estas sugestões fazem de você uma pessoa melhor, ok? Olha que interessante, quando a gente pensa em palavras afirmativas, eu vou falar aqui algumas frases para você pensar no dia a dia. Por exemplo, todas as células do meu organismo são perfeitas. Esta é uma forma de você pensar. Inclusive, só para você saber, a velhice, é possível evitar a velhice. Porque, na verdade, a velhice ela é uma condição mental. Ela não é uma condição física. Sabe por quê? É só você
pesquisar, você vai ver que qualquer estudo científico diz que em 15 anos todas as células do seu organismo elas foram renovadas. A cada 15 anos você tem células novas. Ora, se o seu organismo organiza de tal forma que a cada 15 anos todas as células do seu organismo são substituídas por uma célula nova, então você concorda que não faz sentido ficar velho? Então por que ficamos velhos? Então, ficamos velhos porque a nossa mente envelhece. A nossa forma de pensar envelhece. E por isso que a gente fica velho. Olha que interessante. Todos os nervos do meu corpo são perfeitos. A gente pensa dessa forma, todos os nervos, todas as articulações, elas são perfeitas. Essa é a imagem que você tem de você mesmo? Olha outra afirmação bacana. Todos os meus pensamentos são perfeitos. Veja, aparece de novo aqui o pensamento nessa questão da saúde física. Por quê? Na verdade, a sua saúde, ela está no seu pensamento. Aquilo que você pensa é que vai acontecer de fato. Pensa nisso, pessoal. Isso vai fazer uma diferença gigante na sua vida. Quer ver a outra afirmação que ela é fantástica na sua vida? É essa daqui, ó. Todas as minhas palavras são perfeitas. Por que finalizei aqui com essas duas frases? Uma falando do pensamento e outra falando da palavra. Porque a palavra tem força criadora. A palavra tem poder. O pensamento acontece logo em seguida, todo mundo conhece esse pensamento por meio da palavra. Certo ou não? O pensamento vira sentimento, depois ele vira palavra, né, verbo, e depois as pessoas conhecem através da sua fala. Olha que interessante. É importante que você cuide das suas palavras, que você cuide da sua condição mental, para que quando você abrir a boca para falar alguma coisa, você falar só coisas boas. Quando você pensar em seu organismo, você pensar só em coisas boas. Toda vez que você pensar qualquer coisa sobre a sua saúde física, por exemplo, que ela não seja positiva, morda a língua até sangrar, mas não diga nada. Eu não sei se você já leu o livro do Og Mandino, no capítulo 1, logo no comecinho do primeiro pergaminho, ele diz o seguinte, que o insucesso do homem é a sua incapacidade em atingir seus objetivos, sejam eles quais forem. Olha bem, o insucesso é a incapacidade do homem em atingir seus objetivos na vida, sejam eles quais forem. Olha que interessante. Se o seu objetivo é ter saúde perfeita e você não tem, o teu insucesso vem da sua forma de pensar, da sua incapacidade de pensar, da sua incapacidade de sugestionar a sua mente para este lado que é ter uma vida física confortável e feliz. Então tome cuidado com a forma de pensar. Outra maneira de meditar, aqui já é algo mais específico. Peguei aqui a meditação de uma pessoa que conseguiu curar a visão por meio de palavras afirmativas. Olha o que ela afirmava. Essa pessoa não enxergava e passou a enxergar. Cada dia que passa, minha visão torna-se mais forte. Ela repetia isso pelo menos 100 vezes por dia. Cada dia que passa, minha visão torna-se mais forte. Então, cada tempo que ela tinha, cada intervalo que ela tinha, ela fechava os olhos e meditava dessa forma. Cada dia que passa, a minha visão torna-se mais forte. E aí ela meditava mais ainda. Cada dia que passa, minha mente torna mais nítida. Veja, ela podia dizer, cada dia que passa, a minha visão torna mais nítida, não é? Ela falou o contrário. Cada dia que passa, a minha mente torna mais nítida. Por quê? Você vê com os olhos carnais aquilo que a mente quer ver, aquilo que está registrado na sua mente. E por isso que essa pessoa afirmava, cada dia que passa, a minha mente torna mais nítida. Olha que interessante. Outra coisa, cada dia que passa, a minha mente torna melhor. Olha bem, cada dia que passa, a minha mente torna-se melhor. Veja, o objetivo era ficar bem e curado da visão. Olha o que ela afirmava com mais veemência e com mais, vamos dizer assim, frequência, que a mente é mais nítida e que a mente é melhor. E por último ela afirmava assim, ó, meus olhos são olhos de Deus. Olha bem, meus olhos são olhos de Deus. Meus olhos veem em todos os lugares apenas a beleza e a perfeição. Meus olhos veem
em todos os lugares a beleza e a perfeição. Esta foi a forma de meditar desta pessoa. E sabe o que aconteceu? Ela curou-se da visão, passou a enxergar bem. Sabe por quê? Porque criou dentro dela um procedimento de autossugestionamento. A partir daí passou a enxergar melhor. Observa que assim como na questão da gestão financeira, na saúde também tudo é mente, tudo é espiritual, nada é físico. Esta é a informação mais importante para todos nós. Esta é a compreensão que cada um de nós temos que ter, meus amigos, para ter uma saúde física boa e para ter sucesso nesta área da vida, ok? Pois não é possível ser bem sucedido se esta área da vida não estiver bem. Outra ferramenta importante nessa questão da condição física é você afirmar todo dia para você a felicidade de ter boa saúde. Eu sou feliz por ser saudável. Você pensa assim? Eu sou feliz porque sou saudável? Ou você acorda e diz assim, ai meu Deus do céu, ô vida, ô azar, meu pé está doendo de novo. Pensa. Então você tem que pensar na saúde perfeita, ser feliz por ser saudável. Então veja, se acontece qualquer coisinha no seu corpo, alegre-se, porque a maioria dele está bem, o seu corpo é grandão. Tem milhares de órgãos, e aí você fica com uma dor na unha, e você deixa a dor na unha atrapalhar o organismo inteiro. Então faz o contrário. Esquece a dor na unha e começa a pensar e ser feliz que o seu corpo é saudável, ok? Se você ainda anda tristonho por causa da doença, em primeiro lugar você precisa eliminar esta melancolia. Como é que a gente faz isso? Se você tem aí a condição de estar triste, estar depressivo, não tem coisa pior no ser humano, estado mais deprimente do homem, do que a depressão. E da onde vem a depressão? A depressão vem de uma forma errônea de pensar. Você começa a pensar bobagem todos os dias, e você começa a ficar em depressão. A sua saúde é a mesma coisa, é a forma errônea de pensar. Para você se livrar da depressão, a melhor coisa a fazer é você procurar a enriquecer a sua condição espiritual. Quer você queira, quer não, a nossa vida, o funcionamento bem dela, 90% depende da sua espiritualidade. Depende da sua crença, da sua convicção. Pense nisso. Não interessa qual é a sua, desde que você cuide dela, vai dar certo. Abandone o pensamento ilusório de que está doente e em seguida feche os olhos e medite da seguinte forma. Aqui eu vou ensinar para você uma forma simples de meditar e de orar que faz toda a diferença. Então toda vez que você tiver um pensamento ilusório, que você tiver a sensação que você vai ficar doente, você vai fazer o seguinte, você vai fechar os olhos e vai mentalizar da seguinte maneira. Mentalize assim, ó. O homem é a suprema automanifestação de Deus. Deus é espírito, é perfeição, é harmonia, é indestrutível. Nada pode me atingir, pois sou espírito indestrutível e inadoecível. Olha bem, nada pode me destruir, porque eu sou um espírito indestrutível e inadoecível. Medite todos os dias desta forma. Você vai ver que nada vai chegar perto de você. Você vai passar a ser uma pessoa saudável todos os dias. Percebeu? Então medite ou crie a sua oração. Eu te dei um exemplo aqui. Você pode criar a sua. O importante é você meditar na direção que você quer chegar. A oração feita com fé sincera se concretiza infalivelmente. Veja, a oração para dar certo, ela tem que ser com convicção, com aceitação, com fé sincera. Tem que ser com fé inteligente. Tem pessoas que têm fé, mas é uma fé burra. Por exemplo, quando você tem fé no remédio, por exemplo, é uma fé burra, né? A fé inteligente é aquela fé que diz, olha, eu sou capaz de vencer qualquer obstáculo, seja ele qual for, porque Deus é comigo, porque eu sou um com Deus. Esta é a convicção que você tem que ter. Percebe? E aí você faz a oração e vai trabalhar com convicção e esquece aquele infortúnio que você tem. Pode ter certeza que ele vai ser dissipado imediatamente. Outra ferramenta fundamental nesta questão da saúde física é o perdão. Não sei se você sabe, o perdão é o elixir da vida. É o melhor remédio que existe, ok? Eu venho falando e nós vamos falar disso o tempo todo, nessa nossa série de 5 semanas de muito conteúdo da questão da espiritualidade, do Guia do Sucesso,
que vai te levar ao topo, te levar aonde você quer chegar, vai sair você do ponto B e chegar no ponto A, vai fazer você sair da pobreza e chegar na riqueza, vai fazer você sair da doença e chegar na saúde perfeita, é por meio de 3 ferramentas importantes: respeito, perdão e gratidão. Essas 3 ferramentas são as molas motrizes que faz você chegar aonde você quer chegar. Então veja, agora nós vamos falar um pouco, muito forte, dessa questão do perdão e dar alguns exemplos aqui para que você tenha a convicção que quem perdoa é mais forte, quem perdoa é mais feliz, é mais alegre, é mais harmonioso e é mais bem sucedido, com certeza absoluta. Olha que interessante, o estado sombrio manifestado agora é sombra da nossa mentalidade até o presente. Olha bem, a manifestação da mente preenchida de queixas, insatisfação, rancor e censura. Então todos os infortúnios que você tem, a maioria deles vem daí, vem da insatisfação, vem da censura, vem da falta de perdoar. Alguém pisou no seu pé, o que você faz? Ao invés de agradecer, você vai lá e xinga a pessoa. Quando você faz isso, sabe o que você acabou de fazer? Você se afastou de Deus e ainda criou um karma negativo para você. Olha que interessante. Então como é que a gente faz? Aconteceu um infortúnio? Agradeça. Porque se você agradecer, a coisa acontece. Então veja, é assim que é. É desta forma que é. Daí o que acontece? Quando acontece um infortúnio, você vai lá e alegra-se pelo infortúnio. Vou dar um exemplo para você. Anteontem, né? Há 2 dias atrás que estou gravando esse vídeo hoje, né? Há 2 dias atrás, eu fiquei sabendo de uma coisa engraçada, né? Fui sair de casa de manhã, o carro começou a fazer um barulho no motor. Falei, ixi, que estourou o motor do carro. Naquele momento eu pensei assim, olha, agora o mecânico vai ter trabalho, né? Vou conseguir contribuir para mais um filho de Deus. E levei lá o carro para fazer o reparo. Chegando lá, as pessoas disseram, depois da análise, falou assim para mim, seu Isauro, o seu carro está com um problema no motor e vai gastar R$ 12.900 para resolver o problema. Eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa, né? As pessoas vão ganhar bastante dinheiro em tudo isso. Mas eu não estava preparado para gastar R$ 12.500 assim, em conserto de carro. Nem estava pensando nisso. Mas já que aconteceu, eu agradeci. Olha que interessante. Pois bem, fui trabalhar tranquilo, sem pensar no assunto e deixei o carro lá para resolver. Sabe o que aconteceu no final do dia? No final do dia, o nosso amigo mecânico me ligou e falou assim, Isauro, sabe o que acontece? Na verdade, seu carro não tem problema nenhum. O que aconteceu foi o seguinte, por alguma razão, o óleo baixou demais, né? E como você não prestou atenção, o barulho que estava fazendo é porque estava faltando óleo no seu carro. Coloquei óleo e está resolvido. E não precisei gastar os R$ 12.500, R$ 1.900. Então veja você, sabe por que isso aconteceu? Porque na hora em que o infortúnio aconteceu, eu agradeci e fiquei feliz dizendo, olha, agora eu vou contribuir para um novo filho de Deus que precisa de trabalho. Veja, desta forma, a pessoa ficou feliz, ela ganhou dinheiro porque ela trocou o óleo do carro para mim lá imediato, porém eu não precisei gastar os R$ 12.500. Isso acontece em qualquer área da nossa vida, é assim que é. Porque eu fiquei pensando durante o dia e falei assim, olha, que maravilha, né? Agora vai ter que gastar R$ 12.500 aí, percebeu? Só que como eu não fiquei reclamando, a coisa foi lá e se resolveu sozinha e eu não precisei gastar os R$ 12.000. É assim que é. Então a gente precisa tomar cuidado com a forma que a gente pensa quando as coisas acontecem. Agora, uma outra reflexão que eu quero aqui compartilhar com você, com essa relação do perdão, com essa questão de você não encarar os problemas como problemas efetivos. Para isso nós vamos precisar analisar 2 palavras, a palavra perdoar e a palavra desculpar. Você algum dia na sua vida já parou para analisar essas 2 palavras? Pois bem, se você não fez isso, não tem problema, eu fiz isso para você. Eu fui analisar estas 2 palavras para a gente entender o significado de cada uma e qual é o impacto que ela tem na nossa vida, uma vez que a nossa vida tudo é mente e tudo é pensamento, a nossa forma de pensar é que faz a diferença, a nossa atitude é que faz a diferença. Então vamos lá.
Primeiro vamos pensar na palavra desculpar. E aí eu já vou dizer aqui uma coisa para você que contraria o senso comum. Isso que eu vou dizer aqui vai parecer uma loucura, né? Você vai ficar meio maluco comigo nesse primeiro momento, mas você vai entender, eu garanto. A primeira coisa que você vai fazer daqui para frente é que você nunca mais, a partir de hoje, vai pedir desculpas para ninguém. Você vai falar assim, Isauro, você está maluco? Como é que não vai pedir desculpa para as pessoas? Não, não vai. A partir de agora você vai eliminar do seu vocabulário a palavra desculpas. E por que você vai eliminar? Vou explicar por quê. Primeiro, que a desculpa, as pessoas que dão desculpa ou que pedem desculpas, sabe por que pede? Porque na verdade, no fundo do coração, não era aquilo que ela queria fazer. Então ela pede apenas para ficar bem na história, para livrar de um problema, mas o coração dela não está tão harmônico o suficiente para tal situação. Então a desculpa é uma ideia frajuta, é uma palavra frajuta que você pede para mascarar uma situação, porque não é verdadeiro. Quando você está pedindo desculpa a alguém, eu vou dizer para você que em 99% você está sendo falso, você não está sendo verdadeiro. Porque dentro do seu coração não era isso que você queria fazer. Você está pedindo desculpa apenas para se dar bem em alguma situação. E o que é pior, quando você pede desculpa, você fica afirmando na sua mente a culpa. E a pior coisa que você pode fazer na vida é ficar se culpando. Porque na verdade nós não temos culpa de nada, nós temos responsabilidade pelos nossos atos. É importante reconhecer que em algum momento nós pisamos na bola, mas não precisamos ficar afirmando o tempo todo a nossa máxima culpa, porque nós temos culpa, porque não sei o quê. Porque isso vai te aumentar o problema. Sabe por quê? Porque o núcleo, se você analisar a palavra desculpar, o núcleo da palavra desculpar é culpar. Então veja, e é por isso que nós vamos eliminar a partir de agora, para que tenha uma saúde perfeita, uma saúde feliz, do jeito que você gostaria, vamos eliminar a palavra desculpar do nosso vocabulário. Tá bom, Isauro, mas o que eu vou fazer então daqui para frente para resolver as minhas questões quando eu piso na bola? Aí você vai utilizar o elixir da vida, que é o remédio mais poderoso do mundo, que é a palavra perdoar. Agora vamos analisar a palavra perdoar. A palavra perdoar, cujo núcleo é doar. Então veja você, quando você pede perdão para alguém, ou quando você perdoa alguém, as duas situações têm o mesmo significado e o mesmo resultado. Veja, você está doando. Só que você está doando o melhor de você. Você está doando amor, está doando compreensão, arrependimento. Olha só que interessante. Está doando amor, arrependimento, compreensão, reconhecimento. Veja bem, reconhecer que você de alguma forma criou algum problema para alguém, é isso que você está fazendo quando você vai lá e pede perdão para alguém. Observa que perdoar é muito mais forte do que desculpar. Então veja, se você em algum momento precisa se reconciliar com alguém, mas o teu coração ainda não está muito propício para isso, na sua mente ainda não existe a harmonia verdadeira para com essa pessoa, então não peça desculpa para ela, fica quieto, não diga nada. Quando você estiver 100% reconciliado, aí você vai lá e pede perdão de forma correta. Sabe por quê? Porque para você perdoar alguém, você primeiro precisa perdoar você. Quando você não tem a condição de perdoar uma pessoa, é porque dentro de você existe o problema ainda. Você não se perdoou. Então primeiro se perdoa, libera perdão para você primeiro, para depois você ir lá e perdoar outra pessoa. Então primeiro eu, depois a pessoa. Sabe por quê? Porque na verdade não existe a pessoa. Eu e a pessoa somos um só. Eu e a pessoa com quem eu estou com mágoa é a mesma pessoa. Logo, se eu ficar com mágoa da pessoa, estou com mágoa de mim mesmo. Olha que interessante. Tudo é a forma correta de pensar ou a forma errada de pensar. Continuo afirmando, não existem os problemas físicos, existem os problemas mentais. O seu problema mental é que manifesta no corpo. Se você tem uma mente boa, você é saudável. Se você tem uma mente ruim, você é doente. É isso. Podemos criar um futuro deslumbrante por meio de práticas meditativas, gratidão e ato de retribuição às graças recebidas. Aqui é outra coisa importante, você ter a capacidade de perdoar, mas outra coisa fundamental é você ter a capacidade de ficar grato porque alguém te prestou um serviço. Quando você fica grato, você também está liberando aquela ferramenta mais importante do ser humano, que é
você amar as pessoas como se ela fosse você mesmo, como se fosse seu irmão. Então, quando você agradece uma pessoa por alguma coisa de boa que ela fez na vida, você aumenta a relação afetiva entre você e essa pessoa. Você aumenta a empatia entre elas, entre você e ela. E aqui eu vou contar para você uma história interessante. Há um mês atrás, mais ou menos, eu fui sair de casa de manhã cedo para ir para o sítio, e quando eu estava saindo, meu carro estava com o pneu furado. A minha sorte é que, como temos 2 carros na garagem, peguei, voltei em casa, peguei a chave do outro carro e saí com um e deixei o outro carro para arrumar o pneu, porque isso era domingo de manhã, aliás, era sábado de noite, era mais ou menos 10 horas da noite que isso aconteceu, e eu falei, segunda-feira, quando eu voltar, eu conserto o pneu do carro. Mas, para minha surpresa, quando eu voltei no domingo de noite para casa, o carro estava com o pneu arrumado, e estava escrito um bilhetinho em cima assim: meu amigo Isauro, como eu sei que você acorda muito cedo, todos os dias, 5 horas da manhã, para meditar e depois de trabalhar, ia ser um desconforto, com certeza, você ter que levantar para arrumar o pneu do seu carro. Como eu tenho todos os equipamentos aqui, tomei a liberdade de arrumar o pneu do seu carro, então está arrumado, vai trabalhar feliz e sem nenhum problema, e que Deus te abençoe. Assinado Ulisses. Então, meu amigo Ulisses, que mora aqui no mesmo prédio que eu, fez essa coisa maravilhosa, que foi resolver um problema que eu estava pensando como eu ia fazer no dia seguinte para resolver. Ele foi lá e resolveu sem pedir nada em troca. E por isso que eu resolvi contar isso aqui nesse vídeo para você, porque é a minha forma de retribuir a minha gratidão com relação a esse meu amigo. Então veja bem, que Deus abençoe muito a vida dele. Olha só que interessante, tenho certeza absoluta que isso só aconteceu porque de alguma maneira eu também fui generoso com outras pessoas. Portanto, Deus me dá tudo o que eu preciso no momento certo e na hora certa. Sabe por quê? Porque dentro de mim existe esse sentimento de ajudar as pessoas, que é o que eu estou fazendo agora, por exemplo. Estou aqui gravando esse vídeo gratuitamente para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais feliz, com o objetivo de colaborar com o maior número possível de pessoas. Isso é de coração, isso é a verdade da minha vida, porque eu faço isso, sabe por quê? Porque eu tenho um grande objetivo: agradecer, por exemplo, por essa dádiva deste meu amigo, por exemplo, que foi capaz de resolver um problema, eu nem sabia que ele tinha resolvido. Sentiu no coração de fazer. E isso traz para nós um conforto, uma felicidade e uma alegria. Quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, eu estou saudável. Olha que interessante. Para eu ser uma pessoa saudável, eu preciso estar feliz, preciso estar alegre. Preciso ter bons amigos do meu lado. A partir daí, tudo isso transforma em saúde boa. E esse meu amigo Ulisses me deixou mais feliz, me deixou mais saudável, porque eu não tive que ter um desconforto e muito menos trabalho para ter que arrumar o pneu do carro. Pense nisso. Bacana essas coisas, não é? Esse é o aspecto verdadeiro do ser humano. Se ele não manifestar em nós, significa que há em nossa mente alguma resistência, bloqueando nossa natureza originária, harmoniosa e perfeita. Olha bem, a nossa natureza ela é originalmente harmoniosa e perfeita. Se não é assim, é porque tem alguma coisa bloqueando. E o que é que bloqueia? Pensamentos errôneos, ódio, rancor, esse tipo de coisa. Você pensa que todo mundo está contra você. E é por isso que as coisas acontecem. Quando você pensa que tudo que você faz é para o bem comum e que as pessoas fazem a mesma coisa por você, acontece o que aconteceu com meu amigo Ulisses. Para pensar, em alguma vez na sua vida isso já aconteceu com você? Digo mais, quantas vezes na sua vida você viu o pneu do vizinho furado e você foi lá e resolveu para ele? Sem ele saber, ainda deixa um recado lá dizendo: olha, muito obrigado pela oportunidade de colaborar para que você esteja bem. Você já pensou dessa forma? Aí a saúde não chega e você não sabe por quê. Para entender melhor isso, eu quero contar aqui a história de um cara que desde os 20 anos tinha tuberculose e criou um tal de mal de Pote. Você já ouviu falar do mal de Pote? Mal de Pote é uma inflamação na coluna que foi descoberta, foi dado esse nome por um cara chamado Galeno, que é um estudioso dessa questão, que normalmente acontece quando a pessoa tem problema de tuberculose. Quem tem tuberculose tem uma propensão maior de ter esse tal de mal de Pote aí. Então veja, isso deixa o cara parado em cima de uma cama, suando pra caramba, com muita febre e com muito problema. E detalhe, a coluna é a base da nossa vida, né? A coluna vertebral é a base do corpo. Se você tiver problema na coluna, você não consegue nem andar. Isso aconteceu na vida de um cara chamado Funakoshi, ele é um japonês. Desde os 20 anos que ele manifestou essa doença,
e aí depois teve o tal do mal de pote e ficou muito mal. Veja, ninguém consegue ter sucesso na vida se estiver ruim fisicamente, não é verdade? Então, para ter sucesso, precisa estar bem fisicamente. E esta pessoa não tinha sucesso porque não estava bem fisicamente. Pois bem, e aí ele começou a fazer vários tipos de remédio, vários tipos de tratamento, procedimento, e nada resolvia. Sabe por que o nosso amigo Funakoshi não conseguia resolver o problema dele? Porque ele acreditava que o problema estava no físico. Só que a gente vem estudando desde o começo dessa aula que tudo é mente, que tudo é espiritualidade, que tudo é a forma de pensar. Então o problema de pote, o mal de pote, na verdade, estava na mente do Funakoshi e não na vida dele verdadeira. E quando é que ele se livrou do problema? Quando um orientador espiritual foi visitá-lo e disse para ele assim: olha, Funakoshi, problema de coluna é a estrutura do corpo humano. E o que representa a estrutura espiritual na nossa vida? Papai, mamãe, vovô e esse povo todo aí. Para você estar com esse problema todo aí, provavelmente você tem alguma desarmonia com alguém dessa turma aí. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, sei lá, seu avô, sua avó. E aí o Funakoshi começou a pensar, começou a ficar tristão, até chorou no primeiro momento e falou assim: de fato eu tenho desarmonia com algumas pessoas aí do meu convívio, algumas pessoas importantes da minha vida, dos meus antepassados. Então, o orientador diz: então vai lá e pede perdão para essas pessoas que você vai ficar bom da coluna. E assim foi feito. Ele fez a oração de perdão e sabe o que aconteceu? Ele se curou da coluna. Porque tirou dele a culpa, tirou dele o problema e começou a pensar no bem do outro, orar para o bem do outro. É mais ou menos assim, o cara pegou dinheiro emprestado de você e não te pagou. Você fica bravo com ele ou você ora para que ele fique bem? O importante é você orar para que ele fique bem, porque aí você vai ficar bem e com certeza ele vai te pagar, com certeza absoluta. A relação é a mesma na saúde. Então veja, se você tem raiva de alguém, vai manifestar doença em você, porque ódio é sentimento baixo, mágoa é sentimento baixo. E foi isso que aconteceu com o nosso amigo aí, Funakoshi. Ele tinha problema porque tinha sentimento baixo, porque tinha mágoa com seus pais, com sua família, com seus avós, etc. e tal. A partir do momento que ele se libertou desse mal da mente, dessa forma de pensar, desse ódio, dessa melancolia, desse rancor, a coluna ficou boa. Por meio da oração para perdoar todas as pessoas que ele sentia ódio e autossugestão: já sou perfeito e harmonioso, obrigado, obrigado. Desta forma, Funakoshi ficou curado. Qual foi aqui o pulo do gato? Primeiro, reconciliou com ele mesmo, se perdoou. Segundo, perdoou as pessoas que ele tinha ódio. Depois, passou a afirmar: sou saudável. E segundo, ele agradeceu: muito obrigado, Deus, por ter uma saúde perfeita. Aconteceu aqui as três ferramentas que eu venho dizendo para você. Aconteceu o respeito, aconteceu o perdão e aconteceu a gratidão neste ato do Funakoshi. Olha que interessante. Daí o que acontece? E por que isso aconteceu? Ao fazer tudo isso, a pessoa com que deu essa informação para ele falou com muita convicção. E aí ele aceitou tal informação. Quando eu aceito uma informação, cria em mim a convicção. E quando cria a convicção, o que acontece? Aquilo que eu quero atinge o objetivo e o ponto exato. Para que a gente entenda essa questão, por que o Funakoshi ficou bom, por meio do perdão, da oração do perdão, que eu disse que é o elixir da vida, eu vou justificar isso para você com um caso científico. Vou dar para você aqui 2 exemplos de experimento científico que fez a diferença nesta questão da fé. Aqui diz o seguinte: a fé em si e não a eficácia do remédio foi que curou o paciente. A convicção: se eu tomar esse remédio, vou ficar bom. Logo, o doente fica curado. Então, a convicção: se eu tomar esse remédio, eu vou ficar bom e por isso eu fico curado. E por que eu estou falando essa frase para você? Esse texto por quê? Porque esse texto foi uma pesquisa que eu fiz. Cauê concluiu que a mente não só influencia no corpo humano, mas também em seu destino, e criou um método de autossugestão para curar a doença. E por que ele criou esse método baseado nos estudos dele? Por uma razão simples. Uma certa vez, chegou na farmácia de Cauê uma pessoa com uma doença qualquer lá, e falou assim: olha, eu vim aqui porque disse que só você tem um remédio tal, e eu preciso desse remédio para curar da minha doença. Ok? E aí o Cauê diz: olha, mas tem um detalhe, eu tenho realmente uma caixa desse remédio, mas eu não posso te vender, porque ele está vencido. Não pode mais ser consumido. Faz muito tempo que tem na prateleira. É um remédio muito raro e venceu a data de validade. E aí a pessoa falou: não tem problema, eu vou tomar assim mesmo. Me vende o remédio, porque esse remédio vai me curar. Olha que interessante. Por isso que ele afirmou lá atrás que a fé tem mais eficácia do que o remédio.
O que aconteceu? Cauê diz, então tá bom, eu não vou te vender um remédio que está com validade vencida, porque isso não é certo, não é lógico, né? Não é ético. Mas já que você quer, tá aí, eu te dou o remédio, só que eu não tenho responsabilidade nenhuma, assina um documento aqui que você vai tomar o remédio que está vencido, e aí é problema seu. E a pessoa foi lá e assinou o documento e levou o remédio para casa e tomou. Dias depois voltou lá e diz, olha Cauê, realmente funcionou, estou bem, graças a Deus, estou recuperado. Então veja você, um remédio que não tinha eficácia nenhuma, criou a recuperação da saúde de uma pessoa. E daí surgiu a informação para Cauê que na verdade quem resolve o problema não é o remédio em si, e que o que resolve na verdade é a fé, a convicção que a pessoa coloca naquela situação. Olha que interessante, a consciência da necessidade de viver em suas próprias forças, olha bem, torna a pessoa saudável. Então esse foi o método que Cauê criou. Ele diz o seguinte, que a sua convicção, a consciência da necessidade de viver com sua própria força, com sua força mental, cura qualquer doença, você fica saudável. Então essa era a ideia dele, percebeu? Baseado no experimento que ele teve de dar um remédio vencido para uma pessoa e mesmo assim a pessoa ficar curada, porque o remédio não tinha eficácia nenhuma, porque já estava muito tempo vencido. Para reafirmar isso, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, né? Foi feito um estudo e foi publicado na revista Reads. Veja bem, essa pesquisa que foi feita foi o seguinte, colocou um grupo de pessoas com várias pessoas de um lado, outro grupo de pessoas com várias pessoas de outro lado. Para um grupo de pessoas deram remédios verdadeiros, para outro grupo de pessoas deram remédio falso, ou seja, fez um comprimido de farinha e deu para as pessoas, farinha de trigo, por exemplo. E aí o que aconteceu? No grupo das pessoas que tomaram o remédio verdadeiro, 60% ficou curadas. No grupo das pessoas que tomaram o remédio falso, 40% ficaram curadas. E aí qual foi a conclusão da pesquisa? A conclusão da pesquisa, na verdade, foi que só 20% dos remédios tinha realmente eficácia. O que realmente curou as pessoas foi a sua convicção que aquilo ia funcionar. Olha que interessante. Então eu tenho aqui dois experimentos verdadeiros, né? Com pesquisa científica, você pode pesquisar aí na internet que fala disso, que comprova que a tua saúde física está na tua mente, está na tua convicção, está na tua fé, na tua aceitação e não nos remédios, não nos médicos. Percebeu a ideia? Isso é muito importante. Olha que interessante. Então eu quero que você a partir de agora pense dessa forma. Essa é a minha forma de contribuir para que você tenha uma saúde perfeita. Porque a saúde física é o segundo item mais importante para um profissional de alta performance, para um líder de alta performance. E agora, para finalizar essa nossa conversa de hoje, eu vou também aqui contar para você uma história que eu presenciei nas minhas orientações como um orientador espiritual, certo ou não? Na minha condição de espiritualista, né, eu oriento várias pessoas e aí o que acontece? Na minha condição de fé, eu vi muitas coisas acontecer. E aqui eu vou contar para você a história da Dona Maria José, uma pessoa que é muito minha amiga, é uma pessoa fantástica e a gente tem um relato de experiência muito importante. Aconteceu o seguinte, Dona Maria José teve problema de vesícula, várias pedras na vesícula e passou muito mal, estava a ponto de morrer e aí foi para o médico, só que como ela não tinha convênio, foi parar no hospital público e lá não tinha atendimento, ela ficou numa cadeira de roda com todos os diagnósticos certos para fazer o procedimento cirúrgico, só que segundo os enfermeiros não tinha vaga para fazer a cirurgia e também não tinha leito para ficar lá no pronto-socorro, ela estava no corredor numa cadeira de roda e estava quase morrendo, a mulher estava muito mal, ela não conseguia nem falar de tanta dor que ela sentia. Daí o que aconteceu? Eu fui lá visitar essa senhora e quando chegando lá eu vi aquela situação e não me conformei com aquilo. Aí liguei para um amigo meu que trabalha no Hospital Escola de São Bernardo, aqui no Hospital Anchieta, liguei para ele e disse, olha, tem uma senhora aqui nessa situação, precisa fazer uma cirurgia e disse que não tem vaga. E o médico falou, não é verdade, aqui tem vaga. Então na verdade era uma mentira das pessoas que trabalhavam, era falta de vontade das pessoas que trabalhavam ali no PS de São Bernardo do Campo. Assim foi feito, esse meu amigo ligou para cá, onde eu estava no PS, conversou com a enfermeira-chefe, movemos a Dona Maria José para lá para o Hospital Escola e ela ficou confirmada a cirurgia dela para o dia seguinte, às 10 horas da manhã. Isso aconteceu por volta de meia-noite, meia-noite e meia, estava tudo resolvido e eu sentei do lado da cama da Dona Maria e falei assim, Dona Maria José, deixa eu contar uma coisa para a senhora aqui.
Agora que a senhora está bem, está mais tranquila, está na cama, está até mais sossegada, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Tudo isso que acontece com a senhora, na verdade a causa verdadeira é outra, né? Pedra na vesícula, por exemplo, a causa verdadeira é mágoa, é ódio, é rancor, né? É ter ressentimento com pessoas. De quem é que a senhora tem muita raiva? Perguntei para ela. E aí, sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar e falou assim, sabe o que acontece, Isaura? Sabe a minha filha que está aí, que veio junto com você? Faz 5 anos que a gente não se fala. 5 anos. Ela veio comigo que eu estou morrendo na verdade, mas a gente não se fala. Eu falei, mas a senhora quer ficar boa? Ela falou assim, quero. Tem certeza? Tem. A senhora faz qualquer coisa para ficar boa? Faço. Então a senhora vai fazer assim, vai pedir perdão para sua filha agora, nesse exato momento. Ela arregalou o olho e disse, mas quem errou foi ela, não foi eu. Eu falei, dona Maria José, aqui não é para falar de quem errou e de quem está certo, não. É para falar do resultado. Falar do que a senhora quer. A senhora não quer ficar boa? Quer, então. Se a senhora quer ficar boa, pede perdão para sua filha. Quem pode mais ajuda quem pode menos. Essa é a verdade. E outra coisa importante, a sua filha não errou sozinha. Para ela errar com a senhora precisa ter dado a oportunidade para ela. Portanto, a senhora é tão errada quanto ela. A senhora, no mínimo, é responsável, é coautora do delito. Ela falou assim, Isaura, você está sendo muito duro comigo. Eu falei, mas é a verdade, a senhora não quer ficar boa? Quer? Então pede desculpa de coração. Mas tem que ser de coração, hein? Ela falou, então tá bom, então vou fazer. Tomou a decisão de fazer. Falou, vai lá chamar a Ivone, não dá ela a Ivone, então chamou a menina. As duas se abraçaram ali no hospital, tinha mais umas 8 pessoas ali no leito e ninguém entendia nada do que estava acontecendo, as duas chorando, aí se reconciliaram e tudo bem, aí eu fui para casa. No dia seguinte, ela desceu para a cirurgia às 10 horas da manhã para o centro cirúrgico. Quando chegou lá, quando fizeram todos os procedimentos para fazer a cirurgia nela, uma das coisas que os médicos fazem é analisar toda a documentação da pessoa. E na hora que foi analisar a documentação, o prontuário médico dela tinha desaparecido. Ficaram mais de 1 hora tentando encontrar e não encontrava. E falou para a dona Maria José, dona Maria José, a senhora vai precisar voltar para o quarto, porque a gente vai precisar repetir todos os seus exames primeiro, antes de fazer a cirurgia, porque não pode fazer a cirurgia num paciente sem o prontuário médico. E o seu prontuário sumiu, desapareceu. Pois bem, assim foi feito, voltou para o quarto. 3 dias depois, após fazer todos os exames, sabe o que aconteceu, meus amigos? As pedras no rins, o pedregulho da dona Maria José tinha desaparecido. Ela desceu para o centro cirúrgico apenas para fazer uma cauterização apenas. E não fez a cirurgia que precisava fazer, não precisou cortar. Fez por via de catéter. Olha que interessante. Ela se curou do dia para a noite. Da noite para o dia, vamos dizer assim. Em menos de 12 horas ela ficou curada por meio do perdão. Por isso que eu disse para você no início que o perdão é o elixir da vida. Então eu queria finalizar essa nossa conversa de hoje dizendo a você que tudo está na sua mente. Quem perdoa é mais forte. Quem tem a capacidade de agradecer é mais forte. Quem tem a capacidade de se respeitar e respeitar os outros é mais sábio. Este é o meu recado para você, ok? Esta é a aula de hoje. De mais a mais eu quero te agradecer por ouvir os meus vídeos, te agradecer por compartilhar os meus vídeos. Muito bom ter vídeos nossos que ultrapassam aí 20 mil visualizações. É muito bom saber que nossos vídeos têm ajudado pessoas e têm chegado ao maior número possível de pessoas. Só que para que isso aconteça, você precisa, além de ver, além de comentar, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, porque isso é importante para nós, é que faz a gente estar aqui, dá motivação para a gente continuar aqui gravando esses vídeos para você. E também a gente te dar a oportunidade de levar essa informação ao maior número possível de pessoas. Porque quando você vai lá e se inscreve no nosso canal para receber o nosso vídeo de primeira mão, e quando você compartilha, você está dando a oportunidade para outras pessoas também ter acesso a esse conteúdo, porque ele é gratuito. Pense nisso, é a tua forma também de ajudar. E mais, se você tiver alguma pergunta, deixa a tua pergunta aí nos nossos comentários. Quem sabe eu gravo um vídeo para você respondendo a sua pergunta ao vivo aqui no ar, para que todo mundo possa se beneficiar das respostas da sua pergunta. Ok? Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo. Esta semana nós vamos falar a semana inteira só da saúde física, ok? São 7 dias falando de saúde física. Te vejo do outro lado. Muito obrigado. E se inscreva lá. É gratuito para que você tenha acesso aos nossos conteúdos. Você tem que clicar aqui no Saiba Mais, se inscrever, colocar seu nome, seu telefone, seu WhatsApp e seu e-mail, ok? Desta forma você vai entrar aí num ambiente do Azen, onde você vai ter acesso a essa aula em tempo real para você. Muito obrigado.